Olá, Boletim Gosta Muito, eu sou Irã Ravache, você que está assistindo a mais um episódio aqui do local, da mesa, que é um podcast, um programa que a gente idealizou, onde você realmente fala o que pensa, o que gosta muito. Se quiser falar pouco também pode. Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta com Boletim Gosta Muito. Começamos mais uma edição do Gosta Muito. Já tá gravando? Não, então. Boletim Gosta Muito. Mais uma edição do Gosta Muito. Sejas bem. Que é o Boletim Gosta Muito. Você está assistindo o Boletim Gosta Muito. Então, o Boletim Gosta Muito. Seja bem-vindo, você está assistindo ao programa Boletim Gosta Muito. Eu sou Irã Ravache. Que bom que você está aí, que você não foi embora, não foi fazer uma coisa melhor, que está aqui assistindo o programa. E hoje, que meu nome é André Almeida. Não é André. Eu fiz hoje uma gravação com Douglas Manassés, Lucas Cardoso. Está aqui com a gente no estúdio também João Henrique, que é um terapeuta, um psicólogo de formação, está pronto para atuar com a gente. Várias pessoas, e eu tenho na minha frente dois Andrés. André Grangeiro e André Almeida, grande figura. E essa bagunça, essa zona toda, quem organizou foi este careca aqui, André Almeida. Porque eu convidei os dois para fazerem uma entrevista a cada um. 6 horas da manhã, toco o telefone e falo assim, Irã, tô com o Douglas Manassés aqui, eu já sabia, por causa de uma reunião que a gente vai comentar, e eu tô aqui também com o Lucas Cardoso. Eu falei, traz a gangue. Então tem uma quadrilha aqui no Estúdio Lins e eu tô com os meus dois Andrés. Mas por que eu fui chamado de André? Tanto na gravação do Douglas, ele falava assim, André, eu falei, eu sou Irã. Não, André. Aí vai do Lucas, a mesma coisa me chamando de André. Agora temos 3 Andrés. Seja bem-vindo, André Grangeiro. Obrigado. Irã. Irã, né? Esse sabe, Manuel. E André Almeida. Obrigado, meu irmão e amigo Irã. Cara, você está cada vez mais gigante, André. O que está acontecendo? Você está malhando de manhã, de tarde, de noite? Não, malho uma vez por dia só, mas já há 2 anos. É nossa segurança, né, André? Total, né? Só precisa malhar o cérebro agora. Não. Esse não malha muito. Brinca, né? Aí eu falei assim, bom, André, traga a galera, mas não vai sobrar tempo. Aí o André falou assim, eu faço com o Grangeiro. Quer dizer, todo domingo eu tenho uma foto dos dois, né? Você sabe que todo domingo, eu posso falar aqui o anonimato aberto, né? André Almeida e André Grangeiro também são adeptos e membros da Irmandade de Narcóticos e Alcoólicos Anônimos, e ambos ficam assim mandando fotinho para mim, domingo, dentro da Irmandade, né? Partilhando, né? Partilhando. Acho que faz parte, né? Amigos, colegas e confidentes também, e ajuda nessa, gosto muito da recuperação. A gente fala de recuperação. Se você quer saber alguma coisa a respeito do que está rolando dentro da dependência química, entra no meu grupo particular, que é Ligação para André Almeida, 6 da manhã. Você pode ligar, não é, Grangeiro? 5h30, 6 horas, ele está ali, sempre já colocando. Não, a voz amplificada. Sim. Já bateu 10 polichinelos, não sei quantos abdominais. É o primeiro que acorda com a notícia quentinha. Irã, quais são as novidades, ele fala. Nenhuma. Então, pera aí que eu vou te contar uma. Vem tudo. E dentro das novidades, eu quero já começar pelo final. Que não é o final, mas é... Essa turma veio gravar hoje porque esta semana teve um encontro entre a FEBRACT, Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, e a ABAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, do qual nós fazemos parte como membros e associados, tanto de uma como de outra, são os nossos colegas. E o encontro que teve foi dentro do Instituto Padre Haroldo, em Campinas, local onde a gente vai participar da candidatura de prefeito do André Almeida, né? Começando, André, por favor, conta, e você também faz um recorte. Que foi a importância desse encontro? Como foi esse encontro? O que vocês estão... Primeiramente, né, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, né? Marginal. Estamos aqui comigo, André Grangeiro aí, meu amigo Irã Ravache.
Esse evento ele surge devido a um relatório que foi solicitado pelo governo federal, a secretaria, que era a antiga Senapred, DEPAD agora que virou, e aí eles solicitaram um relatório das comunidades terapêuticas que são aportadas pelo governo federal. Quem que fez o relatório? Foi a Faculdade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Minas Gerais, UFMG, é isso. Então, eles fizeram esse relatório, teve essa apresentação desse relatório, acho que talvez um mês e meio atrás. Já teve a apresentação, isso, já teve a apresentação oficial. Isso, do governo. Foi feita uma live, então as pessoas poderiam assistir ou estar presencialmente lá. E aí esse relatório andou, né? Foi disparado. E aí a BEAD, na figura da doutora Alessandra Dil, encabeçou isso, mas junto com toda a diretoria atual, entendeu que tinha uma oportunidade de poder discutir tecnicamente este relatório, os resultados desse relatório. Algumas conclusões do relatório. Isso. Exatamente. E aí puxou-se também a FEBRACT junto, por quê? Porque das comunidades terapêuticas que foram avaliadas, a maioria era filiada à FEBRACT, exatamente. Por isso que aí ela encabeçou também junto com a BEAD. Imagino que a faculdade tomou a lista, né, e pediu emprestado em uma indicação para a FEBRACT. Não. Não, eles pegaram... Foi só de Minas? Não, pegaram as instituições do Brasil. Olha que legal. Que tem o aporte de vagas do governo federal. E aí foi feita essa pesquisa em cima de todas elas. As entrevistas, né, e tudo mais. Aí foi lançado no Vocês edital. participaram no dia? Não, deu... Não, tinha... no dia da apresentação aqui no Padre Ontem sim. Isso. E eu vi as fotos, a galera toda, só gente conhecida da Unicamp, Rogério Bosso, a Renata Azevedo, a nova presidente da federação, Aldeli. Foi bem bacana, fiquei com ciúmes, porque me chamaram para participar e filmar e fazer cobertura. Viu, Lucas Rancotti? Você não me ligou mais, está aqui em alto bom tom. E você, André Almeida, que é o articulador de tudo, também não me lembrou, né? Não, acabei não chamando e... Por quê? Não dá para fazer tudo, Lucas. Eu sei como é. Não era nem só essa questão, é porque como ele tinha uma pegada de um relatório que era focado em comunidades terapêuticas, o que eles priorizaram? Aí, no caso, a organização, a BEAD, junto com o FEBRACT, com apoio do Instituto Padre Haroldo e a galera da Preview ali também apoiando de uma forma Rodrigo Pereira, Thiago Itida, a galerinha toda. Então, eles priorizaram as pessoas que estivessem envolvidas mais profundamente com comunidades terapêuticas. Mas encabeçado pela FEBRACT. Então, FEBRACT... Eu gosto do André, que o André volta e meia vira advogado, né? Uma outra profissão dele, né? Imagina, estou fazendo piada, porque eu particularmente não poderia estar, mas adoraria estar nesse encontro. Sempre gosto de estar sentado no meio da turma que realmente faz uma diferença e atua, não só às vezes como leis, políticas públicas, normativas. Veio o Símio Falcão, veio o Diego. Veio uma galera muito importante e eu ia adorar, tá? E eu perdi. Quando eu vi as fotos, quis me matar. O que você entendeu? Você entendeu alguma coisa que foi feita do levantamento, André Garcia? O que você pôde entender? Me diga. Vai facilitar ou não a nossa vida? Não por nada, eu cheguei só meio-dia porque eu fui trabalhar na parte da manhã. É cara do André, né? Ele chega na hora do bolo. Cheguei na parte da tarde só porque tinha os compromissos da agenda minha. Mas é muito importante o sentido de que foi apontado questões, né, para esse relatório, né? A apresentação que eu vi lá foi a questão da Renata apontando, o Rogério que mediou, a Sheldon trouxe também mais uma fala. Isso, até mesmo na fala no final do Diego, a importância que ele vai levar dados para rever e melhorar essa questão. Então, quer dizer, eles estão abertos para poder ouvir. E, se não me engano, deixar aberto já para um segundo encontro. Então, agora eu vou perguntar para vocês dois, começando com você respondendo e você. Por que a justificativa de fazer um levantamento desse? Por que, de novo, comunidades terapêuticas? Não é por conta da FEBRACT, porque ela já existe desde a década de 70. É, de fato, uma federação que organiza isso. Nem pela BEAD, que estuda várias áreas da saúde mental, em álcool e outras drogas e várias outras situações. Por que está tão
em voga, né? Por que a gente está tão focado como comunidade terapêutica? O que você suspeita ou observa? Andrés, por favor, me contem. Por que o levantamento não foi com clínicas outras especializadas? Acho que Por que não foi para outro a evidência caminho? mesmo no sentido de o que é comunidade terapêutica, né? O nome, instituições que levam o nome de CT e não são CTs, né? Alguns dizem a discrepância de sair na mídia várias informações de como é o tratamento de comunidade terapêutica e comunidade terapêutica. Então, acho que esse processo traz muito... No levantamento de ontem foi muito interessante. O quadro de funcionários, quem é o primeiro colocado? Psicólogos. Para o CRP, é interessante porque o Conselho Federal, pronto, 100%, odeia a comunidade terapêutica. Não é à toa que também O que essa comunidade fez para o Conselho? Magoou muito? Não sei, porque todo o trabalho, não estou aqui, eu sou psicólogo também, faço parte do Conselho do CRP, pago a anuidade, paguei semana passada. Bonitinho. Fazer parte é pagar, né? Mas é essa questão, porque eles sempre falam, porque eles têm aquela questão da briga antimanicomial. Mas olha que interessante, se tem bastante profissionais que são psicólogos e estão ajudando, por que se viesse a questão por que eles são contra? Só pela luta antimanicomial, pela questão da redução de danos que a comunidade não tem? Então fica essa briga e a comunidade também tem uma questão de que é uma verba que vem lá do governo, que é uma verba, né, que quem vai cair no colo... Tem várias brigas. Tem várias brigas nesse sentido, de linhas. E aí fica essa discussão, então, quer dizer... qual o material que esse levantamento você acha que vem para dar um caminho? Veio. Acho que tudo começa por um caminho, né? Acho que a ideia é essa. Só que precisa também levantar informações das comunidades terapêuticas, pesquisa, né? E não se faz pesquisa, né? Opa, muito difícil. Vamos tocar nesse assunto. André, por que o foco na comunidade? Por que não foi na tecnologia, ressocialização, medicamentos, aplicações de remédios, com os psiquiatras? Vai de novo na comunidade. Só seu olhar. Tá. A primeira coisa, porque pessoal, ele vem de uma solicitação do edital de 2021, foi 2021. Já existia o edital. Já existia. Referente às RAPs, né? Então, sim, as comunidades terapêuticas, elas estão dentro da RAPs como política. Não, mas o CRP não aceita, o Conselho Regional de Medicina também. Uma outra não aceita uma coisa, né? Mas se você pegar a RAPs lá e ler... Tá lá. Escrito. Exatamente. Como uma das alternativas para tratamento. Exato. E aí, então, tem uma verba que é direcionada para comunidades terapêuticas, mas tem, como o André Grangeiro falou, toda essa questão da luta antimanicomial, de não concordar, etc, etc. E fora as comunidades vagabundas que tem. Sim. Exatamente. Então, eles fizeram esse edital com foco de fazer um relatório em que ele é baseado naquilo que é fiscalizado, para você poder fazer uma devolutiva também para a sociedade de como funciona. Então, esse financiamento, são quantos leitos, homens, mulheres, quem são os profissionais que trabalham lá, eles seguem, estão dentro da regra. Então, dentro do... Podemos dizer que é o primeiro levantamento mais contundente e profundo a respeito de comunidades? Quando se olha na esfera federal, eu acredito que sim. O programa Recomeço, em São Paulo, já fez isso há muito tempo, né? O próprio Lucas Roncati comentou que eles têm dados de 5 anos, de 50 comunidades terapêuticas. Como de trata também tem dados, se você pensar. Você tem dados, você também. A questão foi o que até o próprio Lucas levantou ontem, pegar esses dados e fazer... Compilar, fazer relatórios para mostrar. Lógico. Porque senão você só fica tomando pancada de um lado e aí você não consegue justificar-se com evidências. Mas se fosse o gerenciamento, como fazer um gerenciamento de uma comunidade terapêutica? Questão medicamentosa, todas essas coisas. Eu estava querendo saber que palavra, que adjetivo usar. Eu vou passar para a próxima pergunta. E assim, a socióloga Gleuda Apolinário, que trabalha como gestora pública dentro do governo estadual do Tarcísio, no gabinete do Felício Ramute, que é o vice-governador. Converso muito com ela, todo mundo aqui conhece, e ela é bem acessível do ponto de vista a pegar ideias e tal. Uma das coisas que a gente falava era a respeito, por que não pega informações do Como de Trata, do My Journey, da
AG, Clínica AG, da FEBRAC, da AMBEAD, da USP, do GREA, do agora que é Instituto Perdizes, por que a gente não junta todos esses dados, faz um levantamento, cruza? Por que a gente não chama o André, o outro André, o Irã, que agora é outro André, e junta os psicólogos e psiquiatras, o pessoal? Por que a gente não faz um levantamento, quase que um censo, a respeito de um termo com comunidade terapêutica, clínica especializada, comunidade de acolhimento de saúde, né? Terapêutica de acolhimento de saúde, clínica especializada de atendimento de saúde ou de acolhimento? A rede completa. Meu, o RAPS está aí, é maravilhoso, é do SUS. Exatamente. É uma rede de pronto atendimento disponível. Por quê? A doença não para de matar, ela não vai esperar a gente se organizar. Mas eu acho Qual é o entrave que vocês acham que acontece? É ego? É briga? Acho que ego. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa comunidade terapêutica e quando tem o paciente que vai ter alta e você dá continuidade, montar todo o planejamento dele lá fora, no bairro. Fez lá os 3 meses no local, aí vai ter alta. Vai ter alta. E ele vai para a cidade dele, pega a região, qual que é o centro de saúde mais próximo, tudo, os CAPs, tudo certo. Quando chega lá, eu vi de pronto isso. Não reconhecemos as comunidades terapêuticas, vai começar do zero. Então, quer dizer, também a política de cada município ou a Secretaria de Saúde, na verdade, você está falando de uma esfera, mas eu acredito que assim, tem muita gente que fala, é muita patente. Quem é o dono do pai? Quem vai ser o pai? Quem vai ser o pai? Quem vai ser a mãe? Né? É muita divisa. É muita divisa. Eu sempre pensei o seguinte, né? Deixam-se as patentes, veja o paciente, porque acho que é ele que precisa da melhora. E não só ele, o profissional também precisa ser qualificado para isso. Ontem se discutiu alguma coisa sobre isso, a qualificação do profissional, bateram nessa tecla, até mesmo na questão do âmbito do paciente, de como ele é tratado, humanizado. Isso tudo, eu falo, por que às vezes eu deixo de ter alguma ação nesse sentido? Porque eu estou trabalhando. Não é porque eu não quero ajudar, é porque eu estou fazendo o meu trabalho. Estou cansado de ir nos... Você vai ter pico, depois morre tudo. Vai ter pico, morre tudo os projetos. O André Grangeiro está falando em vai ter pico, ele está se referindo vou num encontro desse, tenho expectativa, agora vai e... Cai. Tô cansado. Quantos você participou? Tem um homem que participou com pouco tempo de área de dependência química, você é um foguete. Quantos encontros e reuniões você participa, André? Por semana, uma, né? Não, até melhorou um pouco. Eu fico envolvido mais ali nos bastidores, então eu acabo sabendo, mas, por exemplo, eu queria só, antes de retomar essa sua pergunta, da fala ali do Grangeiro, né? A questão de ego, eu acho que é uma questão muito mais de boa vontade. Entende-se que a grana que o governo federal dispende ali para as vagas, ela não contempla fazer-se estudos. Isso precisa vir através digital e tudo mais. Isso é uma coisa. É o governo solicitando pesquisa. Porque vocês não saberem, tem uma área de tratamento, tem uma área de pesquisa e tem uma área de ambulatorial, clínica, né? Então, o que está no tratamento está dentro da pesquisa. Tá. Então, tem uma área de estudo, tem uma área que você vai clinicar, tem uma área de pesquisa, são áreas completamente separadas. A área de tratamento não conflita com a de pesquisa. E o que é pesquisa? É um censo, você pegar uma simples frase você fazer um levantamento como esse que a Universidade Federal de Minas Gerais fez. Tá bagunçado isso também, André? Tá, porque eu acho que eles não têm uma orientação quanto à pesquisa. Eles entendem que é importante, mas não é prioridade. Não é cultura desse governo. Não é cultura. Acho que não é nem só desse governo, dos passados. Se você for olhar, não se tem essa cultura da pesquisa, de buscar as evidências para poder... Desculpa, quando eu digo esse governo, é o governo que estiver. Sim, exato. Não tem um nome específico do governo, são todos. Aquele que estiver na situação. Porque se você começa a ter os dados, você começa a evidenciar ali, ver o que tem de pontos fortes, pontos fracos e melhorar, você inclusive pode voltar isso para a sociedade e falar, o dinheiro que é investido aqui é desta forma, poderia ser colocado tem evidências que funciona, poderia de repente diminuir um pouco dessa
dessa briga que tem de CAPES com, né, com CAPES, com comunidades terapêuticas, redução de danos, o modelo de comunidade terapêutica, né, do De Leon e tudo mais. Então, isso poderia facilitar. Agora, também, por que eu falo da boa vontade? Porque federações que já possuem alguns dados... Como a FEBRACT. Poderia, no caso... Contribuir bastante já com esses dados. Como o próprio Lucas falou, tenho 5 anos de 50 comunidades. Cadê esses dados para a população? Para mostrar a efetividade do tratamento em comunidades. Por exemplo, mesmo que seja São Paulo, Universo de São Paulo. Seu telefone toca toda hora. Eu já liguei para você, mas muito mais para ele, para perguntar sobre dica, telefone, quem é que está por dentro e tal. Mas já fazem isso comigo por conta do Comoditrata. Quer ver? Põe aqui o Comoditrata, por favor. Quando eu estou no Comoditrata, Irã, essa semana mesmo, um colega nosso, psiquiatra, o nosso querido Paulo Martelli, ter feito a mesma pergunta para você, se eu conhecia uma comunidade chamada Free Mind. Fez para você essa pergunta? Não, mas é que eu que passei, eu que encontrei. André Almeida sacou, ligou pro Paulo Martelli ligou para mim. Eu mandei pro Samuel, falei, tô sabendo agora que... Vamos ligar pro Irã. Eu não conhecia. E eu falei assim, pô, que sacanagem. Free Mind. Tem um I no final, não é Mind. Porque não pode ser o mesmo. Que nem outro dia eu vi um colega meu escrevendo aí, modelo Minnesota com todos os Is e S possíveis. Minnesota. Passou, você viu, né? Você viu isso, né? Minnesota se escreve de outro jeito. Bom, mas aí, a pergunta que eu escuto o tempo todo no telefone é: você conhece André Gageres? Você conhece? Então, é uma farsa, é uma mentira dizer que a gente sabe o que está rolando com o Lucas e o Distrito Federal, com o trabalho do Douglas Manassés lá no Rio de Janeiro, com o trabalho do André Grangeiro lá em Campinas, você em Campinas e em São Paulo. Quer dizer, é uma farsa, ninguém sabe direito o que está rolando. A grande coisa que eu ia sugerir aqui, eu ia perguntar para vocês, é: se a gente está à procura de como, onde trata, por que não dividir informação, fazer encontros, levantamentos e referências? Porque toda hora eu tenho que perguntar para o André se ele conhece a clínica, se ele conhece a pessoa. Quer ver? Dá uma olhada nesse vídeo aqui do Como Onde Trata, só dá uma pesquisada aí. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, né, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação. Então, se você, através do site do Como Onde Trata, pode ter informação, pesquisar o que você precisa, por que eu não tenho um ambiente único para isso? Seria no RAPS? Seria no CAPS? Seria um outro órgão que eu acesso no site? Para falar de site, a gente está falando de tecnologia, então eu vou perguntar para você, André, a gente já conversou isso, né, de ter um local que... Né? Gabriel, põe o Como Onde Trata aí, por favor. Já botou. Põe o Como Onde Trata. Então, no Como Onde Trata, o André faz parte, foi uma das pessoas que teve na origem, ainda está direto, faz propaganda. Seria um local próprio para você fazer pesquisa e procurar. É difícil, as pessoas não abrem.
não dão espaço. Você vai pedir R$100, não tem. E às vezes está difícil de ter mesmo, porque às vezes não tem. Mas aí você tem, coloca essa daí do My Journey. Você tem o My Journey, tá certo o telefone? Tá. E aqui embaixo a rede social? Também. Acertei. Ia ser um agafe se eu não fizesse isso. E você tem a minha jornada de saúde, né? My Journey Health, que é um aplicativo que você tem no bolso que você utiliza para a sua saúde, junto com o seu terapeuta, você que disponibiliza. Gabriel, coloca o outro link do My Journey. Olha quanta coisa. Eu mudei os seus slides, né? Você viu, para ampliar um pouco mais, né? Vou fazer um pouco dessa aula lá no sábado, no curso do AG, semana que vem. Olha quanto link que tem, quanta informação. É no LinkedIn, é no Facebook, é no Instagram, é no Twitter. Tem aqui o e-mail, né? Hã? É no X agora, né? O meu tava no Twitter ali ainda. Mas... É o X, né? Que agora virou, né? O Twitter. Esse é um slide antigo que eu peguei. Então, para você ter acesso ao André e todo o aplicativo, André, as pessoas procuram na expectativa que você queria? Profissionais da saúde ainda não, governo ainda não, ainda tem uma certa resistência à questão tecnológica, porque talvez não enxerguem o real valor em você usar tecnologia. A primeira coisa que eu sempre escuto de quando as pessoas falam, é um aplicativo, é uma solução digital, mas a primeira coisa que ele recai, ele vem de celular. Pô, mas eu não estou entrando nesse mérito. Estamos entrando no mérito da recuperação. Da recuperação. Não da recaída. Exatamente. Pode fazer parte de um pequeno pedaço do seu processo, mas ela não é recuperação. Recaída não é recuperação. E as pessoas elas acham que só vão ter os dados, as informações, se eu tiver o celular. Muito pelo contrário. Então, por exemplo, tem uma comunidade lá em Jaci que eu converso com o Frei Eliseu. E aí o que eu disse para ele? Eu falei, eu disponibilizo a My Journey para você usar. E aí, como que é o seu plano de tratamento? Falei, são 6 meses, 4 meses, tem reinserção e tudo mais. Falei, então, do primeiro mês que ele é acolhido até a reinserção, você consegue ter uma série de dados dessa pessoa. Você consegue ver a evolução dele, você consegue aplicar testes motivacionais para entender, né, primeiro mês, qual que é a motivação dele para mudança de comportamento relacionada a drogas ilícitas, ao álcool, ao tabaco, qualidade de vida, qual que é a percepção de qualidade de vida no momento que ele se interna, que ele é acolhido. Tem vários dados. No final, eu posso ter os testes de ansiedade, depressão, exatamente. Ansiedade, depressão, estresse. Você tem muitos dados, André? Ao longo do início que começou esse processo da My Journey, que você implantou até hoje, você tem guardado todos essa Sim, de dados? A gente tem dados mais relacionados à interação deles com o aplicativo especificamente. O que é de uso de clínicas, hospitais, comunidades terapêuticas, prontuário profissionais, dele, não, a gente não tem. Só quem tem são essas instituições. Mas você tem dados, ou os por exemplo, de quantos profissionais usaram o My Journey? Tem. De quantos usaram? Quantos usaram, assim, mais ou menos? Sim. De validação, a gente tem mais de 200 que tenha passado e usado. Usar efetivamente, a gente tem então, assim, vamos menos pensar. de 10. Não, tranquilo. Que pagantes, né? Então, a gente está falando de 200 pessoas que têm o saber que existe um aplicativo desse. Quantas pessoas tem no teu curso de acompanhante terapêutico ao longo das 4 edições anteriores e essa quinta? Estamos falando de quê? 60. 2, 4 ali. Estamos falando de mais de 50 pessoas? Acho que chega uns 80 a 100 pessoas. Então, se você juntar aqui nesta mesa 200 pessoas que já fizeram uso do My Journey em algum momento, 80 pessoas que já passaram pelo curso do André Grangeiro, juntar aqui, por exemplo, você que está assistindo, um pouco que eu tenho do Como Onde Trata, já dá para fazer um rock and roll, né? Só com essa rede. Aí você junta a Febract, você junta a Febrace, você junta a Federação não sei da onde, lá da Confrinat, você junta a Unicamp, você vai juntando todas. Dá para a gente cruzar algumas informações, né? Quantos psicólogos, quem está atuando, não sei o quê. E para isso é pesquisa. E para fazer pesquisa precisa de verba. Precisa.
Cara, fiquei cansado. Precisa, mas novamente. Fiquei exausto. Porque isso é importante para mim e vai ter retorno na visão deles para fazer as pesquisas. Né? Com que finalidade? Com que finalidade e para onde? Porque assim, se for ver também, tem pesquisa que não é tanto, só precisa fazer. Você precisa de pessoas qualificadas e montar. Mas também nós temos muitas pesquisas que são muito voltadas para aquilo que eles querem mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para você que está em Campinas, você ajuda nessa resposta, mas quem vai dar ele? Tá. Dentro da tua prática, tem quantos anos aí de tratamento você cuidando das pessoas? 15 anos? 10? 10 anos. 10 anos. E você? 14? 2015, 16. 16. Eu estou indo em agosto agora para 30, né? E dentro da My Journey, dentro do Comum de Trata, nós sabemos o quanto é importante a função do acompanhante terapêutico e o quanto ele precisa estar qualificado. Só esta semana eu fechei 3 serviços de acompanhante terapêutico. Eu, sozinho, Sim. no meu simples consultório. Aí você pega os 200 do seu My Journey, os 80 que estão lá, mais os 100 não sei da onde, e o Lucas que esteve aqui, o Manassés, quando você vê uma rede de profissionais. Gabriel, coloca, por favor, a AG. E você tem 2 instituições, a USP, que eu conheço, e a do André Grangeiro, com um curso, vê se está certo, André, telefone. Isso mesmo. Tá tudo certinho? Tudo. Ganho ponto. E você tem um curso do acompanhante terapêutico, que é uma ferramenta. Você está na 5ª edição, André? 5ª. Eu falo isso porque assim, não é fácil. Acho que 5ª turma. 5ª turma. Não é fácil. Tivemos a pandemia no meio e todas elas foram presenciais. Lembrando por que essa quantidade de pessoas pequenas, vou falar assim. Cada grupo, cada turma menor. tem quantos? Começou com 10, porque era o limite que eu tinha sozinho para poder dar supervisão. Então eu tinha que ter uma limitação. Não vou colocar. A intenção não é encher 50, 100 e falar, vou encher o bolso. Eu gosto do que eu faço. Então eu quero ter aproximação. Com qualidade. É qualidade. As pessoas me procuram por causa dessa minha intensidade de envolvimento com os pacientes e do atendimento que eu tenho. Então essa foi a característica. Este 5º quase não saiu. Saiu por causa dele aqui, ó. Por quê? Ele falou, eu fiz um curso híbrido, não sei o quê. Eu falei assim, André, eu não sei. Você me ajuda? Vamos embora. Para quem não sabe, a característica da 5ª turma é que você que mora lá nos Cafundó e não consegue chegar em Campinas para fazer presencial, você tem a opção, né, André, de fazer online. E quem é que é o nosso homem da tecnologia? André Almeida. É um parceiro que está sempre, né? Fez também um curso. Eu participei de outro curso também ajudando e tal, mas assim, desta parte, não passei como profissional que vai lá dar uma etapa do curso. Uma aula, mas participei também da divulgação, porque você está achando que é só abrir? Não, tem que divulgar, fica uma incerteza. Olha as coisas que eu sei desse curso, que é de igual a outros. O camarada se inscreve e abandona, o camarada se inscreve e não paga, o camarada se inscreve e recai. Fica a dica, pagar. Como é que é? Fica a dica, pagar. Paga, mesmo que você volte a usar droga, por favor, pague. E isso que eu estou falando de montar, que não é fácil você ter, porque tem a parceria. Você teve junto lá atrás, ajudou nessa Estamos juntos agora, porque nada impede da gente fazer o nosso sonho, né? Não, pelo contrário. É o nosso sonho. E dá um trabalho, porque assim, eu monto, eu ligo para eles, montar toda a estrutura. Tem os professores, graças aos professores que acreditam nesse projeto e são pessoas extremamente de ponta da dependência química. Eu só tenho fera, eu não tenho... André Almeida, nós dois temos um desafio para André Grangeiro, e eu vou falar no ar aqui. Não é mais fácil a gente levar um carro André Grangeiro até São Paulo do que pegar 10, 15 pessoas e trazer até Campinas? Concorda comigo? Muito mais fácil a gente pegar esse nosso ursinho panda e levar até São Paulo para fazer o curso. É um sonho do André Grangeiro, nosso, poder ampliar. Não que Campinas não comporte, tá? Campinas comporta muito maior. Mas ampliar as unidades, olha o que eu vou falar, não é o curso, as unidades de oferta de curso em outro município. São Paulo, Ribeirão, Minas, por quê?
Estávamos falando isso, eu queria que vocês comentassem isso. Falta profissional qualificado, Exatamente. especializado dentro da área. Então, como é que eu vou montar uma clínica no Vale do Jequitinhonha, que está todo mundo usando droga e precisa ser tratado, o familiar não tem como pagar toda uma transferência do filho ou da filha ou do parente dele para um tratamento aqui? É muito melhor que tenha profissionais qualificados lá. Posso dizer uma coisa interessante? Difícil isso nesse Brasil enorme. Nessa quinta turma me surpreendeu, vou dizer o nome, o Wendel, tá? Que gerencia a clínica em Valinhos. Ele está com 3, 4 clínicas. Ele colocou mais ou menos 8 funcionários. Administrativo, financeiro e coisa. Que o corpo técnico... É o corpo técnico todo. Ele falou assim, por quê? Eu não vejo seu curso como ter. Eu ia uma te perguntar isso. pós-graduação. Vai ter uma evolução do É teu uma curso? pós-graduação. Aí eu converso com ele. Vamos começar a ampliar isso? Vamos começar... Vai virar um curso de dependência química? Eu acho que curso de dependência química não, mas ele já tem dado frutos, né? Eu vou tentar dar um spoiler Para aqui. que caminho que você acha que vai? Então, é isso aí. Vou dar um spoiler, mas sem... Adoro conspirar. Mas e esses dois sem aqui muito são os falar. melhores para conspirar. Mas sem falar muito... Falou em fazer besteira e conspirar, pode chamar o André Almeida e o André Grangeiro. Porque vai ter uma divulgação, mas o olhar para o curso de AT, o trabalho que o Grangeiro já vem fazendo, de quinta turma, de vir oriundo lá de São Paulo, né, as pessoas indicarem, tá aí para acontecer um congresso aí para esse ano, que cogitaram de ter no pré-congresso um workshop de AT. No da BEAD? Não sei. Do INDEP? Também não Do sei. FreeMind? Não podemos falar. Do FreeMind? Não pode falar, né? Mas nos bastidores você vai saber. Mas Não, vou posso morrer falar de agora. ciúmes. Vou matar os dois. Mas aí... Vou matar porque não é no simpósio e vou matar de ciúmes se eu não for chamado para participar. Ainda tem essa. Então entende-se como Um espaço. que uma foi função importante, que é o acompanhante terapêutico, Exatamente. que está crescendo não só no setting de saúde, de dependência química, mas saúde mental como um todo. E então essa possibilidade é de divulgação. Obviamente que não vai ser um curso de AT, porque não dá para fazer um curso de AT em um dia. Não. É um pré-congresso de 8 só horas, informativo, né? mas que você vai 8 horas. trazer abordagens e gerar o desejo talvez dessas pessoas irem atrás do conhecimento, e aí a gente pode se beneficiar lá na frente, mas num primeiro momento não é isso, é divulgar acompanhante terapêutico como uma profissão aí para futuro. Uma função importantíssima dentro da saúde. Que pode também... crescendo aí e fomentar Exatamente. isso. E aí eu queria só pegar só um ganchinho que eu estava conversando ontem com o Júlio Conceição, que é um dos alunos da quinta turma, e ele falou, eu perguntei, falei, e aí, já deu algum certo, alguma coisa, tal? Daí ele falou, fechei com um paciente durante 6 meses, uma vez por semana, acompanhando por X valor, e eu já vou começar a fazer esse trabalho de AT. Eu já Durante o fazia curso. tal, durante o Que eu curso. permito, não precisa ter o certificado para poder. Eu tô lá para dar supervisão. São 6 Então você meses pode que ele já vai... sair fazendo. São 6 meses que ele vai trabalhar, Que na que vai dar um total de 6 24 meses. dias, porque a gente está falando de 4 dias por mês, em que ele vai conseguir tirar nesse bolo todo mais de 2 dígitos de salário, Exato. como Com um acompanhante único terapêutico, com um E paciente. claro, qual que é a sacada também? Porque fazer o curso, fala assim, mas você vai me dar o paciente e tudo? Não, eu vou te ensinar. Quem que vai ensinar? O Irã. Eu? Claro, marketing Sim. pessoal. Nada melhor que você vamos lá. vir passar esse processo, né? Vamos lá. E a função do acompanhante terapêutico ela é fundamental porque é a extensão do consultório, né? É que nem você fala assim, com aquela pessoa eu deixo meu filho ir. Né? Quando você tem a secretária do lar, alguma governança, alguém trabalhando, tomando conta da tua casa. Então há uma extensão de um trabalho que é feito não só em ambulatório, como também feito dentro de instituições e clínicas. Com um profissional qualificado, né? Vamos pôr nisso, né? Ó, você antecipou a pergunta, né, Cachorro? Não, só para... Mas aí o que acontece hoje neste país que é sempre um jeitinho, né? Sim. Que é justamente o que o André acabou de falar, né? Quando ele diz e antecipa, tem que ser um profissional qualificado, porque a gente está lidando com a vida e a morte. Eu já tive casos e situações que foram os dois, né? O acompanhante terapêutico e o paciente para a boca, usar junto. Sim. Aproveitar a fome com a vontade de comer.
Por quê? Você não tem a quantidade exata de profissionais, homens ou mulheres, preparados para executar isso. Nacho. Não tem e demora para ter. E isto é uma realidade. Começando com você, André Almeida, depois André Grangeiro. A gente está falando de política pública, a gente está falando de sistema educacional, a gente está falando de preconceito. Onde é que você acha que morre? Porque cardiologista a gente tem. Talvez nem tantos, mas tem. Enfermeiros e enfermeiras tem. Assistentes sociais tem. Por que na hora que a gente vai cuidar da saúde mental, André, demora para ter isso? Por que essa lenda não acaba? É uma pergunta bem complexa. Eu quero pegar um gancho do evento de ontem que tem um que ponto... toca nesse assunto. Que toca um pouquinho, que eles mostraram lá dados de recursos humanos das pessoas que estão divididas ali trabalhando, né? Então dava uma média de 9,73 pessoas por comunidade, sendo que a gente tem comunidades de tamanho P, M, G, vamos falar assim, que seria... Não é tamanho de estrutura, mas seria pelo quantitativo de vagas disponíveis. Tá. E se eu vou atender região, se eu vou atender tantas pessoas, teriam tantos tantas vagas profissionais. em tantos lugares e tudo mais. E aí teve um slide que me chamou a atenção e eu fiz a pergunta pro pessoal do DEPAD lá do Ministério da Cidadania. 52, vou arredondar, 52% eram de pessoas contratadas da força de trabalho. 48% são pessoas eram recuperadas. Não, voluntários. Não Aí posso dizer recuperadas, né? Não, pessoas que passaram por um tratamento. Não necessariamente não tem essa informação. Tá. É voluntário. Aí foi o meu questionamento. Porque o slide seguinte estava falando da quantidade de psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras e outros cargos e funções dentro, né? Que Já não são mais psiquiatras, detalhado. Sim. E sendo a maioria psicólogos e assistentes sociais. E aí eu perguntei, falei, como que vocês que estão arcando com a grana, vocês olham isso? A formação dessas pessoas, a qualificação. Por quê? Porque se essas pessoas estão como voluntárias lá, elas estão trabalhando, elas estão cuidando. Elas estão inseridas num tratamento daquela pessoa. Como que é avaliado? E aí foi dito que ele pede só para as comunidades informarem o quadro, mesmo que aquela pessoa seja voluntária, diga, ó, meu quadro funciona com 10 pessoas, são 8 contratadas, 2 voluntárias e ponto. Só que ele não tem a gerência... Ele quem? O governo não entra no mérito na fiscalização para saber. Por essa quê? pessoa tem... Foram perguntas levantadas ontem. Né? Então assim, você no hospital, você vê zanzando no corredor do hospital um voluntário à toa, fazendo... eu estou entrando aqui para falar um negócio... Ele está de crachá e tudo mais. Não, crachá e está com uma supervisão e teve previamente algo elaborado. Sim. Dentro de um setor hospitalar tem essa fiscalização e essa normativa que é respeitada. Numa clínica especializada, às vezes tem também. Sim. Na comunidade terapêutica, que é a maior oferta de leito, não tem. E por muitas vezes você estava comentando, você pega aquele que, de repente, por gratidão, passou no tratamento e ele quer voltar. Só que até aí é louvável isso. Solo sagrado. É lindo, só que se a gente... Né, André? Se a gente pegar o exemplo que a gente vivencia, por muitas vezes a gente escuta, que são pessoas que elas passaram por um tratamento de 6 meses, mas elas ainda precisam de suporte. Como você vai aceitar que aquela pessoa vá dar um suporte para um... Mas ele é vagabundo, tá usando droga. Qualquer vagabundo também que tá um pouquinho melhor pode cuidar dele. Quer ver? Eu posso começar a dar aula de trânsito? Eu sou psicólogo. Não. Por quê? Porque tem... Eu preciso de quê para dar aula? Você precisa ter uma especialização de 500 horas no mínimo, né? Por quê? Porque eu vou dar uma aula numa cabeça de um cara que é motorista? Não, você vai fazer avaliação psicológica. Ah, mas eu fiz faculdade. Na faculdade você só tem um parâmetro muito superficial das avaliações. Não contempla. Não contempla. E a avaliação psicológica do quê? Para ver se ele está apto a dirigir? Isso, aí você vai trabalhar algumas questões. Mas eu sei se o vagabundo está apto a dirigir. Raciocínio lógico. Sabe por quê? Porque eu dirijo. Dirigir é uma coisa, é a mesma ter a leitura, responsabilidade. É a mesma leitura do monitor, do apoio, do conselheiro. Eu já fui adicto, eu sei da sua dor. Eu adoro pares. Esse é o clássico, né? Eu adoro os pares.
Eu atuei muito como conselheiro. Eu adoro a função de conselheiro. O terapeuta tem que existir. Eu adoro tudo isto. Faz parte do processo de recuperação. Só precisa, qual é a palavra? Qualificar. É isso aí. É difícil e no investimento... E na verdade, por quê? Porque assim, o AT, ele já existe desde a década de 1937, começou na Suécia, depois veio a reforma psiquiátrica. A escola argentina. Isso, aí a escola argentina aqui veio para o Brasil. O que não tem é regulamentação. Olha que interessante. Que é uma coisa que o granjeiro... Briga. Briga por esse processo, porque precisa também montar, né? Não, aqui permitindo também que tenha escolas de AT, tem o Eureka Educando, que é internacional, tem-se profissionais Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, né? E além disso, o primeiro módulo, o segundo módulo, eu sou responsável pela supervisão, eu e o Pablo Colandi, que é da parte de estágio online no Brasil. Nós temos a primeira e temos também uma carteirinha para a pessoa ter aí essa locomoção. Então, quer dizer, nós estamos colocando o mercado, nós estamos dando essa estrutura. O que precisa mesmo é brigar nas políticas públicas a questão do espaço, né? Já tem estudos, na verdade, um CAPES aqui na Grande São Paulo... Que utiliza. Que na verdade, precisava de um AT. Não pode contratar porque não é funcionário público, essas coisas. O que eles fizeram? Contrataram uma ONG que contratou um AT, que era um profissional psicólogo. 30 horas semanais, vamos dizer assim, salário de 5 mil. Ótimo. Não chegou ninguém. Aí tiveram que abaixar esse valor. Não chegou porque não tinha um profissional? Não tinha profissional. Aí eu falo assim, qualquer profissional que tenha um certificado de AT. Então, é possível fazer. Quem faz um pouco disso são os agentes. Então, é possível colocar. Eu já trabalhei como AT e já usei toda a rede da estrutura. É possível. Não precisa ser só particular. Tem também um social. Por que não? Sim. Eu vou te dar uma varinha de condão agora, vou te dar uma varinha mágica. Eu gostaria que vocês me falassem que dentro do que vocês escutaram essa semana e vem escutando há um tempo na sua prática da My Journey, na sua na AG, eu no Comum de Trata e dentro dos nossos trabalhos individuais, o que você mudaria ontem, André Almeida? O que você mudaria ontem, André Grangeiro? Assim que precisaria mudar rapidamente, instantaneamente, para outras coisas acontecerem dentro da oferta de tratamento e cuidados preventivos, clínicos da dependência química. Para mim é muito claro, teria que acabar essa briga de comunidades terapêuticas com a área da saúde, né, dentro do RAPS ali, com o CAPES. Eu acho que isso facilitaria em que a gente tivesse um olhar para o ser humano e entender que ele tem um problema de saúde. E daí você trabalha estigma, preconceito, que você já está mostrando que é uma questão de saúde pública, e você está dando as formas de tratamento existentes. Então, seria... Porque a gente quando você diz acabar a briga, dá um exemplo. A briga porque eles acham que a comunidade terapêutica ainda é com modelo antimanicomial, né? Tem que ser contra, né, isso. E... que é um modelo manicomial, né? Eles querem manicomial. E só que lá no RAPS, que é da saúde, está dizendo que a comunidade terapêutica é um dos modelos. Moradia, satisfeita. Então você quebra essa briga e você, né? Exato, e você entende que aqui então tem mais leitos, e aí eu posso indicar. Então, por exemplo, teve uma amiga que ficou em casa um tempinho atrás aí, a pedido de uma amiga da minha esposa, né? Então é filha dela, é tia, mãe, mais ou menos. E ela saiu de uma internação e ela veio indicada para essa internação de 6 meses pelo CAPES de Jaguariúna. Mas então, peraí, o CAPES já disse 6 meses? Não, o CAPES indicou para a internação numa comunidade terapêutica. Que falou 6 meses. Que era 6 meses. Daí ela recebeu alta. E passou uns dias. E ficou uns dias em casa porque ela foi para a Espanha, lá para Barcelona. E então, quando ela sai, ela fica meio perdida. Ela fala, eu vou para onde? Eu vou para o CAPES, eu vou lá para o Unicamp, lá no ASP, eu vou para onde? Então,
Quando você quebra essas barreiras, você constrói muros, você tem essa interseccionalidade das áreas. Fica mais fácil de lidar. Fica mais fácil de lidar, de você tratar aquilo como ser humano, entender que não tem um modelo de tratamento específico para todo mundo. Tem gente que vai se adaptar com o modelo de comunidade terapêutica, com outro com CAPS, então, vou com te outro de perguntar, ambulatorial. Se assim a gente vai quebrar o ser humano, como você está sugerindo para quebrar, né, essa barreira, como é que se quebra essa barreira? Como é que a gente pode quebrar esta barreira para todo mundo ter acesso às opções de tratamento que o André Almeida acabou de falar? Olha, fica tão difícil que eu vou levar para o indivíduo. Nós estamos com um mundo muito acelerado. E isso faz as pessoas ficar tudo é para Resultado ontem. já. Tudo é para ontem. Recuperação é para ontem. Acho que primeiro acalmar. Eu vou entrar no teu curso, mas você me indica um paciente para eu já tratar antes de começar a fazer o curso. A primeira coisa que ele quer Camarada, antes de começar a fazer o curso, já quer o cliente, né? Eu vou entrar num clima que eu venho trabalhando já há alguns meses, que é paciência. As coisas acontecem. A partir que você faz com calma, vão surgir. Se deu certo, se não deu, calma. Só que tudo é para ontem. É uma discussão. Pessoas, né, aquela... furando os olhos, quero ser o pai da criança, quero ser a mãe da criança, eu acho que no sentido de ter calma, paciência, informação, né? Cumplicidade, responsabilidade, todo esse processo. Lembrando, somos seres humanos também, né? Mas está muito automático, parece que tudo tem que se transformar, tudo tem que ser dado de resposta. Eu não ter calma. Acho que a calma vai poder abaixar a poeira, saber o que tem que fazer e prosseguir. Bom, vocês dois não puderam falar para mim, guardar um segredinho, que nem duas crianças, do qual congresso. Mas fica a gente... Fica chateado. Vou ter que ligar amanhã cedo. Irã, não pude falar, mas eu vou te contar, não conta para ninguém e tal. Isso eu sei que ele vai fazer. Andrés, nós temos agora Congresso Free Mind, em junho, Congresso Amor Exigente, que vai acontecer na cidade próxima a Belo Horizonte, né? Depois nós temos, em setembro, Abreade. Não, vem Free Mind em julho. Julho vai ter Free Mind? Não vai ser em Brasília, só agora definir a data, que tinham passado uma coisa, mas vai ser Free Mind em julho. Tá vendo? É esse Brasília. Congresso que eles não querem me chamar, em julho. Vai ter o congresso em Brasília do Free Mind, que vai ser muito interessante, porque é política pública. Em setembro tem a ABEAD. Depois a gente tem o INDEP, que vai rolar mais para o final do ano, né, que vai ser em São Paulo, que é do Roberto Brunelli e da Renata Brunelli, né, da Febrace. Eles vão trazer para São Paulo? Foi lá em Maceió ano passado, agora vai ser em São Paulo, né? Tive o prazer de estar envolvido no início, depois me afastei por questões minhas, aí eles tocaram, parece que foi bem legal lá em Maceió. E agora aqui em São Paulo está bem próximo também da gente, vai ser legal. Em agosto eu pretendo fazer uma terceira edição do Simpósio Como de Trata, coisa bem caseira, bem familiar, como a gente faz, né? Mas o que eu quero perguntar para vocês, vários encontros, né? Será que a turma da faculdade tal vai estar junto com a faculdade tal? A gente ainda vai continuar com preconceito, com aquele ranço? Você acha que... É porque eu vejo muito como algo também que é enraizado dentro de cada instituição, de cada organização que vai fazer. Se a gente for olhar, Amor Exigente, eles trazem ali Ronaldo Laranjeira, Maria Fátima. Eu já fui lá e tal. Exatamente. Mas eles trazem muito mais voluntários, pessoas que vão falar sobre... Mas são pessoas envolvidas em dependência química. São. Os médicos da BEAD também. Só que, por exemplo, não trazem a questão científica nesse caso, porque ele é essa pegada. Não tem parte científica. Pode até ter um dado ou outro trazido. Vem um profissional só para falar. Num contexto geral. Mas por exemplo, no do Free Mind, que vai ser políticas públicas... Ele já... Então, aí o Free Mind você tem uma cara mais de política pública. A BEAD é total científica. Exatamente. E tem um percentual que ainda é pequeno, ou seja, para esse ano, sobre questões científicas. Então, pela conversa que a gente teve quando eu trabalhei lá
Ano passado eles têm a tendência de mudar, porque daí você reformula um pouco, você oxigena também o público. Lógico. Porque daí você tem pessoas novas, você traz academia, Público você vai de um, trabalhos, público-alvo de um é diferente do outro. apresentação, exatamente. Aí você consegue mudar Mas isso é ruim ou bom? Essa Eu acho bom. mudança? Não, eu acho bom esse público ser diferente. Esse público Tem que ser oxigenar tem diferente, que eu acho. ser. Tem que ser diferente, porque existe várias maneiras, várias formas de entender também a interpretar dependência tudo. Aí você vai trazer pessoas novas, com conteúdos mais atualizados, entre outras coisas. Novas. Que dê Pra não oportunidade. ficar na mesma. Só que daí só terminar essa parte da BEAD, que eu acho que faz um sentido até num fechamento. E o da BEAD, ele é científico. Vai também ter coisas de comunidade terapêutica, vai ter ali um momento de falar de políticas públicas, porque está envolvido. Coletivos, mas é um conteúdo muito mais científico. Então, o conteúdo ele é mais pesado, porque se você não é da academia, Técnico, você vai para lá, não faz muito sentido. mais técnico, né? Você É o escutar. trabalho que o profissional está elaborando e está desenvolvendo. Acho Só que que isso é aí, importante. quando a gente fala das pessoas novas para oxigenar, conversando lá nos bastidores com o pessoal da diretoria, eles falam que eles recebem muitos e-mails, mensagens de pessoas se oferecendo para Palestrar. palestrar, para falar. E aí um pouco do que se escuta tá, o que você tem produzido de conhecimento, Nada. relevância e tal, para poder falar desse tema, se você é associado a... E faz sentido isso. Por quê? Porque é um evento científico. Gente, quem falou isso para mim foi a doutora Alessandra Dio em 2023. Eu sentei com ela, gentil, super gentil, sentou comigo, tomamos café no Rio de Janeiro. Minha co-orientadora. É, maravilhosa, sempre atende, dá a chicotada, mas sempre atende a gente. E nesse dia ela sentou comigo e falou calmamente, Irã, bem esse perfil, eu preciso apresentar algumas referências científicas. O que você está elaborando de material? Você tem muito conhecimento, conhece, tem prática, tudo. Mas a referência científica, ela precisa acontecer. Exato. André Almeida está fazendo mestrado, né? Eu estou ensaiando começar meu mestrado tem 2 anos. Esse daqui, Eu penso em um momento tem que fazer mestrado. mestrado, tem que publicar, tem que colocar material, tem que fazer levantamento. Dá um trabalho danado explicar o caminho que tem que seguir. E foi isso que a doutora Alessandra falou para mim, né? Hoje eu tenho posição, faço... Por causa disso. É isso que o doutor André Malberger falou para mim quando eu fui lá na USP. Doutor José Maurício Castanheira também falou a mesma coisa, o João Maurício, né? A respeito da minha participação em publicações. E é isto mesmo. Eu precisar me qualificar, vou ter que me qualificar mais, né, André? Sim. Não tem jeito. Nós temos, até o ano passado, nós fizemos o e-book. Né? Eu e o André Almeida fizemos o e-book em acompanhamento terapêutico. Primeiro que tem no mundo, não tem nada. Então, quer dizer, colocar essa informação. Próximo agora nós vamos fazer o AT Independência Química, o e-book, para deixar livre, não paga nada. Você pode retirar em qualquer lugar. Bom, estou chegando ao final de mais um programa aqui do Gosta Muito, do Boletim Gosta Muito. Eu estou aqui com o André Grangeiro, que veio de Campinas para o Estúdio Lins, com o André Almeida, meus 2 Andrés queridos, veio de Campinas também, na barca do André, trouxe todo mundo no porta-mala. Estou aqui acompanhado de outros colegas, Lucas Cardoso, Douglas Manassés, João Henrique. Quem está tirando cochilinho? E além do meu querido Gabriel Lopes, meu fiel escudeiro aqui, conduzindo todo o nosso trabalho. Sempre. Vou pedir para você dar uma mensagem final, André, aqui olhando para a câmera da verdade, como diria Clodovil. E em seguida você, André Grangeiro. Tem dentro daquilo que nós falamos, né, sobre políticas de muros ao invés de pontes, eu queria dar um recado aqui que é: troquem ideias. Porque se nós 3 estamos aqui, se cada um viesse com um pão e cada um trocasse o pão, cada um voltaria com um pão para casa. Nós sentamos aqui e trocamos ideia. Então, o Grangeiro está indo embora com 3 ideias, Irã está indo com 3 ideias, eu estou indo com 3 ideias. A possibilidade disso evoluir, dar certo, se tornar, ou seja, um simpósio, um congresso, ou políticas públicas, uma reunião de discussão sobre ou recuperar alguém, é muito maior. Né? Então construa pontes e não muros. Né? Muros a gente já tem muitos aí, inclusive, vão sendo construídos aí na Cracolândia. Né? Então, pessoal,
tem que ter a união para que as coisas possam acontecer. Uma das coisas que eu mais gosto de André Almeida é que está sempre aberto para novas oportunidades, conceitos, normas, liberações, entendeu? E uma cabeça bem aberta. Já merece. Obrigado, Irã. André Grangeiro, o Acho seu que recado. nesta mesma linha, se permita se enxergar o que o outro está dizendo, né? O que tem para aprender. Acho que isso é tão rico no sentido, mas você, além de permitir, você se enxergar nesse sentido. O autoconhecimento, né? Porque parece que nós estamos só colocando o desejo do outro, eu tenho que me pertencer do outro. Se permita você se pertencer em você mesmo. Eu acho que essa soma, né? Eu troco a informação, eu levo, eu deixo. Acho que é uma evolução natural, né? Calma e natural para você poder produzir, evoluir e conquistar o que você precisa conquistar. Tá aí, tá o recado do meu querido André Grangeiro. Valeu, Vou meu estar irmão. semana que vem lá com você. Aguardo. E comigo. Com certeza. E com o meu o André Almeida. porque também E estamos quem juntos. sabe a gente vai almoçar. É o dia juntos. inteiro. O dia inteiro. Está cada vez crescendo mais esse curso. Aproveitem, por favor. Boletim gosta muito. Obrigado pela audiência. Fique aqui com a gente. Tchau, pessoal. Começamos mais uma edição do Gosta Muito. Já tá gravando? Não, então. Boletim Gosta Muito. Mais uma edição do Gosta Muito. Sejas bem. Que é o Boletim Gosta Muito. Você está assistindo o Boletim Gosta Muito. Então, o Boletim Gosta Muito. Seja bem-vindo, você está assistindo ao programa Boletim Gosta Muito. Eu sou Irã Ravache.